Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Fabiane Fernandes Maciel e Diego Petter, proprietários da Doce Sabor Caseirinhos. Acertei os nomes? Certinho. Nem sempre eu acerto, que legal. Obrigado por ter vindo, com os produtos, porque atrás desse produto tem uma baita história. Vocês não nasceram empresários, teve uma jornada até aí. Tentem resumir a jornada de vocês até o dia de hoje. Com certeza. Então, primeiro a gente quer agradecer, né, pela oportunidade. E sim, é dessa forma, né? Quando se empreende, se começa do zero, tem todo um longo percurso que a gente percorre até chegar onde nós estamos, né? Meu nome é Diego Petter, né? Como você mesmo falou, Márcio. E a Fabiane é a minha sócia, né? E essa ideia de fazer bolinhos, ela surgiu de um momento diferente, né? Foi em uma confraternização de uma academia. Foi quando a gente levou uns bolinhos e naquele dia as pessoas começaram a nos retornar mandando mensagens. Nossa, que bolo delicioso! Você sempre tem que trazer esses bolinhos. E aquilo começou durante o dia inteiro a gente recebendo aquelas mensagens. E aí a gente pensou assim, nossa, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Então ali, aquela sensação de oferecer as pessoas estarem vivendo um momento gostoso e elas terem um produto que representa carinho, afeto, amor, e aquilo linkou tão bem. E aí a gente Essa pensou energia, assim, né? isso é o que a gente precisa fazer. Porque é engraçado a gente falar bolo, né? No sentido, parece uma coisa simples, mas tem, como tu falou, carinho, história, amor, lembrança afetiva, tem receitas que são receitas de uma família inteira. Antes disso, vocês faziam o que até esse dia da academia? Então, na verdade, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, aqui pela Ubra, inclusive. É mesmo, que bacana. E eu sou formada em administração e eu trabalhava numa rede de franquias e eu era CLT. Então, enfim, como todo mundo que trabalha como CLT ou não, até empreendendo, muitas vezes tu vai para um caminho que não te chama tanta atenção, não te agrada tanto, né? Hoje em dia a gente vê bastante o pessoal indo atrás do que te dá prazer também de fazer, né? Se tu conseguir aliar as duas coisas, né? Ganhar dinheiro e ao mesmo tempo fazer pessoas felizes e tu te sentir bem com o que tu tá fazendo, melhor, né? Então foi esse o momento, foi essa união que a gente, como a Fabiane falou, aquele momento a gente viu, pô, pessoas tão felizes, olhando que coisa boa isso aqui é bom, né? Isso é legal. E é como tu falaste agora, a gente não está levando um bolo, são momentos que a gente está criando na memória das pessoas, né? Então, isso fez com que a gente pensasse, quem sabe então a gente inicia esse projeto, né? E vamos tocar para frente. Foi aí que foi o start. Bom, vamos ver até onde a gente chega. Que bacana. E vocês são um casal? Isso, somos namorados. E como que é que funciona trabalhar com um casal, que já é um desafio para muita gente, né? Existe muita empresa familiar e tal, mas namorando e tocando os negócios junto e empreendendo parece que aumenta o grau de dificuldade, né? Porque hoje em dia dizem que tem a tal da união estável, mas para muitos é instável, né? Porque as pessoas não estão todo dia felizes, Verdade. não estão todo dia num dia bom. E faz parte, Como que vocês absorvem e tocam a vida assim? A gente nem acreditava. Antes, quando a gente se conheceu, a gente nem imaginava, quando a gente conversava assim, fazer algo juntos, né? Mas a Doce Sabor veio e aí a gente decidiu que a gente tinha que tocar esse projeto, que esse projeto ele era nosso. E assim, é algo que existe entre nós, que é muito forte, admiração, respeito, e a gente confia muito um no outro. Então, assim, eu inicio algo, ele também, mas a gente confia muito no que o outro está fazendo e a gente trabalha muito também na mesma batida. A gente tem pensamentos iguais, a gente acaba se conectando. Se o Diego tem que tomar uma decisão
e se eu não estou perto, eu sei que ele vai tomar e vai ser a decisão que é melhor para a empresa, que é melhor para a gente. Então, a gente tem muita confiança, tem muita parceria, muito respeito, acima de tudo. Mas é uma montanha-russa. São dias bons e dias ruins. E separar tudo é difícil. Eu acho que é a parte mais difícil, tu separar realmente o negócio, né, da vida a dois. Então, porque querendo ou não, isso te toma muito tempo do dia. Empreender te toma muito tempo. Não é o período que a empresa está aberta, né? Tu tem que tomar decisões, tu tem que projetar o que vai ser feito, tem muita coisa que acontece nos bastidores. Então, a gente acaba ficando praticamente 24 horas envolvidos com isso, né? Então, realmente é como ela falou, uma montanha-russa. Só que por ter esse respeito e essa admiração, a gente sabe que vão ter momentos mais difíceis, então vamos respeitar um pouquinho mais e outros momentos que a gente vai conseguir contornar, né? Dizer que é simples? Não é simples, né? Assim como um relacionamento em si, né? Ele precisa de doação mesmo em muitos momentos. Eu acredito que o pessoal que está assistindo ao vivo ou que está vendo esse programa gravado pelo YouTube em alguma das redes já está indicando isso para outros casais que eventualmente estão pensando em trabalhar junto ou já decidiram trabalhar. Porque quando tu vê que é possível, tu realmente... E normalmente tem, desculpa te cortar, mas normalmente tem uma barreira quanto a isso, né? Sim. E nós também tínhamos essa barreira. Então, poxa, mas será, né? Será que isso pode dar problema, né? Porque a gente vê tanta gente falando mal e não tem como, não vai, né? Então, cria-se uma barreira antes desse início. Então, realmente, é bom pessoas verem que é possível, né? Mas precisa doação de ambos, né? O nome. Quem que é o pai ou a mãe do nome? Ou teve alguma agência? Como é que vocês conseguiram chegar? Não, o nome, na verdade, a gente pesquisou bastante, assim, não teve, assim, um pai ou uma mãe. A gente foi buscando algo que remetesse, assim, doce, gostoso, afetivo, que tivesse, né, o sabor. Usaram o ChatGPT ou não existia? Não. Até acho que estava no iniciozinho, mas não usamos. Mas tiveram que Ainda se pensava nessa época. Isso, mas tivemos que usar a criatividade. Que bacana. E uma vez que nasceu, como que ele está? Qual é a equipe? Como é que vocês se dividem? Como é que é a produção da ideia? Vocês atendem o pedido? Vocês criam e vendem? Como que está estruturado? Então, o que acontece? A gente começou despretensiosamente, né? Vamos iniciar e depois a gente pensa. E como a gente teve um feedback muito positivo de todas as pessoas, muita gente se identificou com a gente, os produtos, muitos elogios, então a gente começou, peraí, a gente está crescendo, mas crescer dessa forma vai bagunçar, a gente não vai conseguir entregar o produto e a qualidade de produto que a gente entrega. Então a gente precisa pensar, né? Então nós nos reunimos e, bom, o que a gente precisa agora para melhorar? Para agilizar o processo, para melhorar e para deixar a empresa organizada para um crescimento, né? Então, depois do início, teve o aprimoramento, né? O início foi quando? Foi início de 2024. Bacana, recente. E a partir daí teve o aprimoramento, o aperfeiçoamento nosso, enfim, cursos, entender como funciona isso e aquilo, e essa parte toda da empresa. Que daí a gente iniciou, bom, qual é a prioridade agora? Né? Implantação de sistema, site, o que a gente vai fazer agora? Né? Então, só puxando um pouquinho para o início, para poder explicar referente à tua pergunta de como funciona hoje. Né? Então, quando a gente aperfeiçoou o modelo todo da empresa para poder tornar o pedido mais ágil e entregar ele com qualidade para o cliente lá no final. E do jeito que a gente fez lá no início, né? Entregando 1 ou 2 bolinhos, mas agora entregando numa proporção muito maior. Então, hoje, o funcionamento lá, deixa a Fábio explicar também. Ao longo desse período, a gente começou a perceber que é um produto que tem carinho, que tem atenção, cuidado, mas as pessoas precisam para agora. As pessoas não podem, não vão se planejar 1, 2 dias para frente. Elas querem comer, elas querem agora. Vontade é uma coisa que dá na hora, né? Então, a gente estruturou a empresa com sistema, site, teleentrega, para que a gente tivesse uma forma bem ágil do cliente comprar um bolinho. Se você quiser comprar um bolinho hoje da Doce Sabor, você acessa o nosso site.
escolhe o modelo do bolinho, coloca alguns dados rápido, assim, nome, simples, CPF, endereço. Para tornar mais ágil justamente, sabe? Tem a opção de retirada no local ou a teleentrega e em até 1 hora você recebe o seu bolinho. Que legal, é muito Zé. Como é que chama aquilo da bebida, né? Tipo Zé Delivery. Só que no Isso, bolo, só né? que de bolinho. A proposta é justamente essa, é a gente poder entregar a mesma qualidade, né? É o mesmo carinho no produto, só que num tempo curto. Porque hoje em dia tá tudo muito rápido. Claro. Né? É para agora mesmo. Eu Botar lembrei agora. qualidade com agilidade. Eu lembrei agora que eu tenho um aniversário, né? Hoje nós recebemos um ou 2 pedidos assim. Puxa vida, esqueci, né? Tem um aniversário, eu preciso de um bolo para hoje, entendeu? Tem tal pessoa de aniversário, eu quero dar de presente, enviar de presente. Isso acontece direto, só que é assim, porque Que é um baita presente, né? É um baita Porque presente. se tu não sabe o que tu vai usar, às vezes, tu não sabe se tu vai dar um calçado, qual é o pé da pessoa, Perfeito. a É chance que é menor, é né? bem pequeno. É um produto que praticamente todo mundo gosta de bolo, né? Se tu conhece um pouquinho a pessoa, tu ainda escolhe um sabor e a gente tem vários sabores ali disponíveis. Aí a gente ainda prepara, os nossos clientes já sabem. A gente escreve um bilhetinho, aí a gente pode pegar o nome do aniversariante, tudo, a gente manda uma velinha junto. Então a Se gente já for entrega o aniversário. pacote completo Com a como vela, isso é presente, né? genial. A gente Ninguém lembra da vela. Ninguém lembra da vela. Quando nós oferecemos eles, nossa, é mesmo uma vela. A gente recebe pedido de São Paulo. A gente recebeu o pedido, acho que foi de Minas, se eu não me engano, porque de pessoas que são daqui de perto, que eles têm o contato, ou algum parente ou amigo, para enviar um mimo, um presente ou alguma coisa. E é muito simples, porque eles entram no site, escolhem o produto, é questão de 5 minutinhos, vai chegar o presente para aquela pessoa. Não tem essa questão de escolha que tu falaste, porque às vezes tu erra, o que eu vou dar para essa pessoa, né? Não, então a assertividade é maior e é prático, porque está tudo muito corrido, né? Perfeito. A gente vai dar um break, mas vai voltar para falar de cada sabor, de cada bolo. Eu só quero uma pergunta depois, no próximo bloco, que oferecer bolo numa academia é covardia, né? Ali é fácil. Quero saber se o bolo já chegou num grupo de tias, das tias daquelas críticas que falam a verdade, se você tiver um teste. Mas isso a gente vai voltar logo após um breve intervalo. Não saia daí, já voltamos. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com Fabiane Fernandes Maciel e Diego Peter, proprietários da Doce Sabor Caseirinhos. Então, teve um teste, teve alguém que não era da academia, ou como eu, um cara que ama qualquer... Eu só não como quiabo. Se tiver que comer, eu tenho treinamento para comer, porque depois do quartel a gente come tudo. Mas se eu puder escolher, eu evito quiabo, mas o resto tudo eu como. Sou um alvo fácil de vocês, né? Eu estou olhando esses bolos e se a gente fosse um covardia pouco mais também, né? criativo, a gente teria espátula, a gente teria tudo para comer ao vivo e fazer mastigando a entrevista. Essa é a primeira entrevista mastigando e falando. Mas em respeito ao telespectador, a gente vai só falar. Mas eu estou vendo que ele é bonito. E depois, né, se puder provar, eu vou ter certeza disso. Mas quem já botou vocês à prova? Então, a gente já teve diversos tipos de clientes, mas lá no início a gente buscou, sim, algumas pessoas assim mais antigas, né? Porque elas é que sabem aquelas receitas maravilhosas e perfeitas. Sim, os Então a gente teve, sim, algumas senhoras, algumas vovós que provaram os bolinhos e a gente teve retornos bem legais. O bolinho de laranja, elas amam, são apaixonadas. E muitas delas trouxeram para nós, inclusive, que quando elas saborearam o bolinho, elas lembraram da infância delas. Então, Sim, teve chá das tias que todas elogiaram. Lembra que teve eu não lembro quantos bolos elas pediram, mas elas estavam fazendo um chá de senhoras e elas acabaram pedindo todos os bolinhos para o dia. E todas elas elogiaram. E isso é uma coisa que a gente gosta muito, de lembrar que essas pessoas que normalmente compram e provam bolinho, elas se tornam clientes.
Então, é difícil a gente ter um pedido de uma pessoa e ela não virar um cliente recorrente nosso, justamente pela qualidade do produto. Que bacana. E questão de custos hoje, né? A gente sabe que o valor é muito maior, porque quanto vale um aniversário que veio a vela, que não ficou uma vela de 7º dia ali, que a galera enjambra, né? Quanto que hoje as pessoas que estão lutando para o melhor custo-benefício, como que ela consegue faixas de preço? Então, é complicado trabalhar com esse valor agregado do produto, né? Porque, querendo ou não, muitas pessoas vão pelo preço, elas não vão pela qualidade do produto. Sim. E nos dias de hoje está tudo muito caro, né? Então, e os preços mudam muito rápido. Então, tu tem que trabalhar numa margem bem complexa, né? Porque tu quer fazer um produto de qualidade, para isso tu precisa de insumos de qualidade, tu vai acabar pagando mais caro. Um insumo errado bota tudo a perder, né? Eu atendo e já estiveram aqui nesse sofá, o pessoal da indústria vende máquinas de café. E tu anda por tudo, tu vê que existem várias máquinas. A deles, eles exigem que o insumo seja o que eles fornecem, não porque eles querem literalmente dominar, né? Mas porque eles sabem que quando tomar um café daquela máquina vai ter uma qualidade. Se tu pegar um leite condensado bom e um leite condensado ruim, muda completamente. Acabou o teu bolo, né? Acabou o bolo. Quem são os fornecedores para que vocês consigam manter a qualidade? E repito daí, o preço final é justo? Não? Como é que tá? Então, sobre os fornecedores, às vezes a gente precisa variar, né? Porque pegando um exemplo só do creme de leite, né? O creme de leite normal que tu compra, ele tem no mercado, ele tem 17% de gordura, certo? Normalmente tem 17%. Isso começa a baixar. Tu vai numa promoção no mercado, tu vai ver que o creme de leite está metade do preço, e aí tu vai ver, ele não tem a mesma quantidade de gordura. Aí ele já tem 10, ele já tem 15, ele já tem 12. Porque é a mesma situação da embalagem da barra de chocolate. Era 100 gramas. Baixa, continua o mesmo preço. Diminui, eles trocam os insumos para poder manter o preço e baixar o custo. Então, isso acontece nos insumos também. Então, a gente precisa variar bastante, né? A gente tem que ficar de olho sempre, efetuando testes nós mesmos. Não tem como tu produzir algo assim e tu não provar e tu não testar, tanto os insumos quanto o produto. Aí vai ser a pergunta depois, como provar bolo e ser magrinho? Aí é outro assunto, né? Como conseguir manter o peso comendo bolo, que daí vocês vão ficar milionário só vendendo curso de como comer bolo e emagrecer. E emagrecer. Mas é uma boa, hein? Boa dica. Mas, por exemplo, nesses produtos, conta um pouquinho deles ali e qual é a faixa de preço desses que estão aqui. O bolinho de laranja, ele é feito com uma determinada laranja, né? Até isso a gente tem que cuidar, assim. Então, e a safra da laranja também muda o sabor dela, então a gente tem que cuidar bastante. É um jogo de xadrez. Mas esse bolinho aqui, o custo dele é R$29. Pô, justíssimo. Então, assim, a gente tenta sempre. A Doce Sabor não abre mão de qualidade. Então, a gente testa produtos, a gente tem algumas marcas que a gente trabalha, 2, 3 para cada tipo de produto, mas a gente não abre mão da qualidade. Mas a gente também tem que oferecer um preço justo que seja competitivo também. É só vocês falarem pila, fica mais acessível. 29 pila, tia. 29 pila. Olha quantas fatias, quantos gominhos, quantas pessoas vão ficar felizes com 29 pila. Exatamente. Imagina, de 13 a 15 pessoas. Fica a dica. E o outro é? Esse bolinho aqui é o de chocolate. E esse bolinho, ele é um bolo vulcão, que ele tem cobertura aqui no meio também. Ele custa R$49. Esse bolinho de chocolate, ele tem fruta na massa. Porque a gente sempre busca fazer produtos bem artesanais. E para trazer umidade para a massa, a gente identificou que a maçã traz isso. Então, ela não, ela acentua o sabor do cacau e dá umidade para a massa. Então, tudo na Doce Sabor a gente sempre vai fazendo assim. A gente não vai adicionar determinados ingredientes que não têm sabor, gosto, cheiro, aroma. Então, é tudo nesse formato. Mas esse bolo aqui custa R$49. Nessa hora já tem gente em casa que acabou de anotar essa receita para tentar fazer em casa. Exatamente. Né? É que nem tu tentar reproduzir aquele X coração que
tem na avenida principal lá da cidade de vocês, que Ah, só sim. tem ali, e daí você nunca fica igual, né? não Então tem como. é mais fácil compra, e fica Exato. feliz e E recebe mais em casa. prático, né? E a equipe de vocês hoje, quantos estão envolvidos? Então, é algo bem recente, né? A nossa empresa, como a gente falou antes, né? Iniciou em 2024. Então, hoje nós temos 5 pessoas na equipe. Pô. Isso já é um crescimento, né, relativamente grande pro período, né? Segundo o Sebrae, vocês não teriam sobrevivido pela estatística, a maioria não, iniciativa muita gente tem, né? Pode ser abrir o que for e às vezes no fundo de casa, na Sim, garagem, sim, literalmente, sim, né? sim. Mas chegar já em 2 anos com 5 pessoas, É uma luta diária, né? 5 pessoas não, 5 famílias, né? Porque tem Exatamente. pessoas que dependem Depende delas, disso. que estão vivendo da iniciativa de vocês. Perfeitamente, perfeitamente. E como ser magrinho comendo bola? Essa pergunta eu não posso deixar de A fazer. resposta, quer direta a resposta? Pô, Não tem como. O negócio é não comer. essa, Já ouviu falar do ditado casa de ferreiro espeto de pau? daí vocês não tem- comem bolo todo dia, vocês vivem dele, mas não com ele. É uma luta diária. Sim. Porque o cheirinho chama, Tudo. o sabor, tudo na tua frente o tempo inteiro, né? Sim. Então tu tem que saber dosar, né? A gente tenta deixar para os momentos que a gente precisa mesmo. O que é o precisar? É justamente testar o produto, verificar, não, mas para aí, vamos. É o controle de qualidade da empresa, digamos assim. Vamos ver se não tem nada errado, vamos provar uma massa diferente, vamos acrescentar um ingrediente aqui para ver se a gente consegue melhorar de alguma forma, né? Então, nesses momentos, sim, aí não tem como escapar, mas... A gente pediu que os produtos ficassem expostos para quem está olhando na TV, vocês, estiver zapeando e passando rápido, não achar que é o casal da academia e dos nutricionistas. Eles podiam tranquilamente falar Coisa sobre boa, tá nutrição. valendo a pena o esforço. Então. Que momentos foram fora da curva, assim? Já levaram o bolo para velório, já levaram o bolo para uma situação na madrugada? Teve alguma coisa muito fora da curva? Eu acho que normalmente são momentos bons, assim, né? Só que teve, acho que o que mais chamou atenção foi o pedido. A gente tem algumas situações, assim, tipo de pedido de desculpa, sabe? Que o Deu, homem deu se problema. lascou com a mulher, deu Chamou problema. ela com outro nome. Você não Ou- Não sei o que Olha, ele na fez. melhor das hipóteses. Sem falar pelo de- recado, na melhor das hipóteses. E aí ele solicitou, vocês não tem como mandar um recadinho, umas risadinhas? Não, a gente manda, óbvio que sim, né? Que interessante. E deu certo. Tinha um pedido. Porque nós funcionou. tivemos o Funcionou. feedback dela, que inclusive comprou bolinhos depois. Cara, então é perfeito, porque aconteça o que acontecer, com R$29,90 Salva o teu relacionamento. Salve o teu é mais relacionamento. barato que o advogado, Muito mais barato barato. que uma Nossa, separação e muito menos. Ele ainda mandou o print pra ela, porque a gente fez um mini vulcão de esticadinho. E aí ele acertou o chocolate que ela ama e a gente escreveu um bilhetinho cheio de amor e tal. E ela ainda mandou, ele mandou o print pra nós que ela tinha, tu acertou o meu bolinho preferido e tal. E no fim deu tudo certo. Então, até aproveitando a deixa, né? Porque nós trouxemos dois vulcões, né? Que a gente chama 2 bolos vulcões. Mas a gente tem uma linha muito maior, vários outros tipos, né? Nós temos os caseirinhos, que são aqueles bolinhos retangulares, né? Nós temos os mini vulcões, que é esse que ela citou, que é um formato dele só que menor, uma porção individual ou para 2, né? Que tem diversos sabores, né? De paçoquinha, tem vários sabores diferentes. O que é Então, o mais inusitado? E quais são os sabores que são mais pedidos? Mais elogio de O mais pedido é cenoura com brigadeiro. mais pedido. Ele é o bolo mais tradicional, assim, dos bolos caseiros e ele é o bolo que mais sai. O bolo de laranja também sai Mas bastante. mais inusitado, mais diferente, assim. Mas, assim, a gente tem bolo com geleia, de morango, mas Eu acho acho que tem de bibs, né? Não sei se a gente vai seguir, enfim, mas tem de bibs, tem de paçoca, tem Chocolate não cai, de churros. chocolate. Churros, Isso. nossa. Excelente. Tem vários sabores, assim. Que Nada legal. que fuja muito da... Tipo, saia uma muito coisa da assim. linha, assim, Mas sabe? os clientes brincam bastante com os sabores também. Então, assim,
Os clientes pedem, por exemplo, eu quero um bolinho de milho com cobertura de brigadeiro. Eu quero um bolinho de milho Ela pode com... criar. Um chocolate com 4 leites e ninho. Eles conhecem já todas as coberturas que a gente tem e todos os bolinhos que a gente oferece Monte o seu e eles vão brincando com os sabores. Laranja com cobertura de geleia de morango, já saiu algumas vezes também, então eles vão ali brincando com... E nós temos também algumas empresas que a gente atende, né, que é um pouco mais fixo, assim, né, é até bom salientar isso, porque tu tem uma reunião de negócios, né, imobiliárias ou algo do tipo, tu faz um agrado para aquele momento. Coffee break, coffee aí break, vai. exato, Todo mundo tem cursos. aniversário do mês, aniversariante do mês, tu já Muitos sabe tudo. cursos também, eles pedem pra gente. E essas pessoas brincam mais com os sabores, porque como é mais frequente, então para mudar um pouquinho, aí eles variam mais. Né? Gente, a gente poderia ficar o resto do dia falando de bolo, eu amo bolo, mas a gente tem 30 segundos. Quantos bolos hoje estão saindo e o que vocês querem ainda atingir? Dá para crescer? Na verdade, a gente nem começou. A gente tem fôlego para muito ainda e a nossa perspectiva é muito grande, né? Nós temos um planejamento bem grande pros próximos anos agora. Então, sim, dá para crescer. A gente nem começou. Dá para chamar vocês de novo para vocês falarem o que prometeram aqui. Vai ser uma honra. Essa vai ser a ideia. Obrigado por compartilhar a história de vocês, que inspira muita gente com um conteúdo, né, maravilhoso. Para você que está em casa e não está sentindo o cheiro, está maravilhoso. E provavelmente quando a gente acabar esse programa, eu vou ter que provar um deles e depois nas minhas redes a gente marca um outro, né? Bora. E a pessoa vai ver o resultado ali. Sigam a gente nos stories. Para você que gostou desse programa, compartilha no YouTube com mais pessoas que tu sinta que esse conteúdo possa ajudar. E você que assistiu ao vivo agora, é hora da janta, provavelmente depois a pessoa vai comer um bolinho. O Multi Entrevista fica por aqui e até o próximo programa.